Olá, estamos começando mais um videocast MS Delas. Sejam todos, todas muito bem-vindos ao nosso programa, que é o segundo programa que nós estamos fazendo. E vamos dar continuidade ao tema Mulheres no Poder. E hoje aqui com duas convidadas mais que especiais, Carla Stefanini e Patrícia Sarmento. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite, Olga. É uma satisfação estar no videocast com MS10. Muito obrigada pelo convite, Olga. É a minha primeira vez no videocast, então agradeço o convite e tenhamos uma discussão. Boa, né? Prazerosa, e vai ser. Eu agradeço muito a presença de vocês, porque eu sei que a agenda de vocês é super apertada, lotada, e para vocês estarem aqui hoje não foi fácil, então por isso que é uma imensa alegria recebê-las aqui hoje, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão importante, que é o Mulheres no Poder. Nós já tivemos um primeiro programa, nós conversamos, né, sobre esse tema, e Mulheres no Poder como? Mulheres no poder das suas vidas, da sua casa, mulheres nos espaços públicos de poder, privado, né? Então, assim, nós temos, o leque é muito grande para a gente poder estar conversando sobre isso, e para mim é uma honra ter vocês duas aqui hoje. Eu vou ler para vocês um pouquinho só do currículo dessas duas convidadas de hoje. Vamos começar com a doutora Patrícia Sarmento dos Santos, né? Isso. É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem especialização em auditoria e perícia em gestão pública, com ênfase em controle externo. Profissionalmente, Patrícia Sarmento já atuou na área contábil da Petrobras, Correios e da Sulgás. Foi auditora no Ministério Público do Paraná e auditora no extinto Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje Agência Nacional de Mineração. Patrícia também já atuou como analista judiciário do TRT 4ª Região. Em 2012, ingressou no controle externo como conselheira substituta no TCE do Pará. Desde 2014, é conselheira substituta do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Patrícia Sarmento também é vice-presidente financeira de gestão biênio 2024-2025 da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Esse currículo aqui, né? Um mini currículo, né, doutora? Mini currículo, mas o currículo da gente fala muito pouco daquilo que nós somos enquanto pessoas, né? É uma pequena amostra da vivência profissional que nós temos, mas diz muito pouco do que nós somos como pessoas. Tá certo. Agora eu vou ler da Carla. Da Carlinha, um pouquinho, né, Carla? Carla Charbel Stefanini é advogada, especialista em gênero e políticas públicas. De 2005 a 2007, Carla foi coordenadora de políticas para as mulheres de Campo Grande, coordenadora de políticas públicas para as mulheres do governo do estado de Mato Grosso do Sul, de 2007 a 2010. Chefe de gabinete da querida conselheira, né, Celina Jalad, no Tribunal de Contas, de 2010 a 2011. Atuou também como subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres e Promoção da Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, de 2011 a 2012. Vereadora de Campo Grande, 2013 a 2016. E foi a proponente da criação da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal. Foi deputada federal em janeiro de 2019. De 2017 a 2019, foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, conselheira municipal e estadual de Direitos da Mulher em anos anteriores também. Há mais de 20 anos, milita em defesa dos direitos das mulheres. Desde criança, então, né, Carla? Está sendo generosa comigo, né, doutora? Somos todas meninas. Carla Stefanini também participa ativamente como gestora na formulação de políticas públicas que promovam a equidade de gênero, o enfrentamento à violência e o empoderamento das mulheres.
Atualmente, Carla é subsecretária de Políticas para a Mulher da Prefeitura Municipal de Campo Grande, gestora administrativa da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande e coordenadora do Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres. Faltou uma coisa aqui. O curso de pós-graduação. Que nós coordenamos. Também é coordenadora, né? Do curso de pós-graduação em Direitos Humanos das Mulheres e Políticas Públicas da Faculdade INSTED. É isso mesmo. E anos anteriores, Olha aí. Iniciei o meu trabalho no Serviço Público e no Ministério Público de Contas. Eu atuei 11 anos no Ministério Público de Contas e no Tribunal de Contas, porque depois do Ministério Público de Contas eu fui também para assessoria jurídica no tribunal, né? Participei da presidência, depois do gabinete, enfim. E aí 4 anos no Tribunal de Justiça e depois que então vem o nosso trabalho na gestão pública dentro do Executivo. Então, é uma menina, né? nem tem experiência no assunto, não, né? Porque daí eu percebendo, né, essa atuação toda, colocando aqui a conselheira Patrícia também, e aí eu rememorei, falei, tá faltando esse pedaço da minha vida. E importante, que contribuiu muito no exercício das outras funções que eu tenho exercito, né? Ao longo desses anos. Foi muito importante esses 11 anos naquela Corte de Contas. Então, e posteriormente no Tribunal de Justiça. Pegando esse gancho que você está falando aí, né, nós estamos aqui conversando sobre mulheres no poder, né? Então, nos últimos 50 anos para cá, é sabido de todo mundo que deu um boom, né? As mulheres, elas começaram a ocupar espaços que antes elas não ocupavam, né? Que não, vamos dizer assim, que não lhes deixavam ocupar, né? E como que foi? Conta pra gente aqui um pouquinho como que foi a sua trajetória pessoal para poder chegar em todos esses espaços. Você enfrentou dificuldades? O que você lembra que você pode compartilhar com todas as mulheres que estão nos assistindo agora, que estão nos acompanhando também pelas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube? Bom, eu fiz a minha graduação em Direito, como eu falei, fui trabalhar no serviço público, enfim. E daí quando eu começo militar politicamente em defesa das mulheres, e aí você vai então se colocando frente a frente com os desafios, correto? Agora, eu fui talhada para exercer minha profissão, eu fui talhada para ter o meu próprio protagonismo, né? Enfim, então a minha formação, a educação que eu recebi era muito nesse sentido, de estudar, de me formar, de ter minha profissão. Isso na sua casa, a sua trabalho, família sempre teve exatamente. apoio. Então eu sempre tive esse apoio nesse sentido. O que isso eu acho muito importante, porque você sabe que é esse o caminho que vai te levar à realização pessoal. Claro que tem a outra questão também, que você casa, tem sua família, tem 2 filhas, isso também faz parte. A vida da gente é um todo, ela não é só isso ou só aquilo, ela é um todo. Mas é nessa militância que eu iniciei lá atrás que você vai se deparando com as realidades distintas da sua. As oportunidades que eu tive não foram as mesmas que outras tiveram, né? E talvez também outras tiveram oportunidades além das que eu propriamente possa ter tido. Mas eu sempre fui inquieta dentro daquilo que eu queria, dentro daquilo que eu buscava. Então, quando eu inicio essa militância política, e daí no âmbito isso na partidário, faculdade ainda? Bom, na faculdade eu já tinha... Aliás, então vamos começar lá na adolescência, né? Uhum. Então outro dia eu estava pensando, gente, eu era assim, quando eu era garota, eu fiz curso de declamação, quando eu era pequena, eu fiz curso de declamação, eu fiz jazz, eu fazia curso de línguas e tudo,
Mas o que eu falo da declamação, do jazz, é tudo coisa que você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar a sua expressão, né? Você vai trabalhar a fala na declamação e tudo. Aí o piano, aquelas coisas que as meninas sempre faziam e a gente vai. Claro que para aquilo que você tem vocação e talento, você vai Nossa, pra legal frente, que você correto? foi pra esse lado, né? Porque assim, antigamente, assim, não é antigamente, não tô te chamando de, né? Não, Mas é que tranquilo. é que eu lembro da minha avó, Sim. da minha mãe, por exemplo, elas eram levadas a fazer bordado, a aprender, costurar. Então, Gente, você o que falou eu quero que dizer fez teatro. Não, teatro não, mas eu fazia, eu fiz declamação. Eu era bem pequenininha, eu fazia declamação. Depois eu era adolescente, fui fazer jazz. Comecei desde pequena a fazer o curso de inglês, que eu tinha um curso de inglês infantil, aquelas coisas que a gente sempre participava, tá? Então eu ia fazer natação, então eram todas atividades que dão uma socialização muito importante. E nisso, eu sempre tive esse espírito assim, de liderança, de sala de aula, né? Enfim, quando eu era adolescente, na igreja São José, que eu frequentava, que nós morávamos ali na Pedro Celestino, quase em frente à igreja, eu era comentarista da Missa das Crianças, eu fazia novena de Natal com o padre na TV Morena, que tinha lá aquele momento, né? Momentos de paz, então. Aí eu fazia novena de Natal. Aí montou-se um grupo, Jovens Otimistas Buscando Ideais. Então isso já é uma coisa que de alguma maneira eu já trago, né, desde essa adolescência. Aí quando eu chego na faculdade, aí eu fui líder da sala, presidente da comissão de formatura, oradora da turma. Então é essa capacidade talvez que as pessoas reconhecem em mim, de comunicar, de agregar, de unir e de fazer, na realidade de fazer. Bom, então formada em Direito, eu fiz um curso fora, volto logo, formei em 86 e em 87 começo, como já foi dito aí no currículo. E aí, quando eu começo dentro dessa militância, no âmbito partidário, no segmento de mulheres de partido e tudo, e aí você então vai se deparando com as dificuldades, os desafios, com a necessidade de uma política pública, e nesse momento também já estou casada, já estou com as minhas filhas pequenas, mas aí é aquela história. Elas cresceram sabendo que elas tinham uma mãe que trabalhava, conhecendo o perfil dessa mãe, né, de participação, de colaboração, de envolvimento com causas, né, que eu acredito, causas solidárias, enfim. E elas foram habituadas a conhecer esta mãe. E esta mãe... Tem um exemplo de casa, né? E esta mãe que procura também acompanhá-las e dar atenção devida, mas que também quero delas, né, o que é parte, elas, né, já estão desenvolvendo, né, já estão formadas, já estão trabalhando, porque é essa autonomia que a gente precisa de vida para a gente poder fazer as nossas escolhas e se decepcionar menos, muitas das vezes, né? Para fazer as escolhas acertadas, eu acho que é fundamental você poder ter essa perspectiva de ter essa autonomia de vida. E essa autonomia, o que vai te dar é o conhecimento e o trabalho. É essa combinação para que você estabeleça relações saudáveis, relações respeitosas, em todos os âmbitos, quer no público, quer no privado. Exatamente. Então, assim, e a gente viu dentro do seu currículo aqui, você falou aí ao longo dos anos, e você teve algum obstáculo? Você lembra de alguma situação que você pode falar pra gente? Que você sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher? A gente entende os sinais, tá? Tem coisas que não precisam ser ditas. Tem coisas que não precisam ser ditas. E talvez por isso a gente às vezes incomoda nesses espaços, né, públicos que você exerce e tudo, porque a mulher ela é muito consequente, né? A mulher ela não quer que você traga uma situação pronta para que ela simplesmente vai aderir àquela situação. Ela quer saber por quê e como. E qual é o resultado e a consequência daquilo, né? Então, particularmente, para mim, eu gosto sempre de receber uma satisfação.
né? Então essa satisfação talvez possa ser que em determinados momentos possa incomodar, não sei, mas nós somos consequentes. Eu particularmente sou muito consequente. Então então é aquilo que eu te digo, Olga, você não precisa falar, você percebe sinais, né? E aí você eu te vai pergunto sabendo por conta do nosso conviver. estado, né? Mato Grosso do Sul, né? E é uma época assim que você começou jovem nessa parte aí, a militar. É um ambiente masculino, majoritariamente masculino, os espaços de poder, obviamente que são. Mas Ainda são? Ainda são, permanecem sim. Né? E por isso que a gente faz esse trabalho, em função que certamente nós vamos abordar mais profundamente, mas do fórum, que é justamente isso. Nós temos pressa, as mulheres têm pressa. Eu falo que nós não precisamos mais provar nada para ninguém. Nós já eu acho que já é de domínio público a nossa capacidade naquilo que a gente se propõe a fazer nas diversas áreas de atuação. E não é só áreas antes restritas às mulheres, como políticas sociais, como as políticas que afeitas mais, ou atividades, melhor dizendo, afeitas mais às mulheres. Hoje nós estamos na área de tecnologia, nós estamos na área da infraestrutura, que tudo isso vai estar no nosso congresso. Enfim, nós estamos no mercado financeiro. Então, postos que não se imaginavam. Só que nós ainda não estamos nos devidos, não alcançamos os degraus superiores, mesmo estando em todas essas áreas. Né? Então, é nesse sentido que nós temos que hoje colocar os nossos esforços. E você fala dessa questão dos desafios, que os desafios não é desta ou daquela, não é só meu, não é só da conselheira Patrícia, não é só da Olga. O desafio é para todas as mulheres. Em algum momento da nossa vida, de alguma forma, nós já estivemos de frente com uma situação de discriminação, de opressão, com uma situação de subestimar a sua capacidade de discernimento, de conhecimento, né? Enfim, mas eu acho que o que nós temos que pensar é daqui para frente. É isso que a gente tem que pensar. O que nós temos acumulado já de percepção, de vivência, né? E de prejuízo do que essa desigualdade entre homens e mulheres produziu, isso tem que ser o grande combustível, o grande combustível para que nos determine em nome daquelas que passaram coisas assim inimagináveis, né? E que foram aquelas que se rebelaram, aquelas que conseguiram ter voz, conseguiram falar pelas outras. Então nós temos que pegar tudo isso para ser o nosso combustível de organização, de mobilização, para que a gente possa efetivamente mudar esse estado de coisas, porque nós avançamos, mas não está tudo pronto e não está tudo dentro do ideal que tem que ser. E para você, Patrícia, a gente ouviu aí a Carla falando, né? Como que foi essa trajetória sua pessoal? A gente leu aqui o seu currículo, Pará, formou no Rio Grande do Sul. A minha trajetória, assim, ela é muito diferente da Carla. A gente percebe que a Carla é uma oradora nata, né? Eu sempre fui mais técnica, mais tímida, mais envergonhada. E, assim como a Carla, na minha família, eu era conhecida como aquela pessoa inteligente. A menina inteligente, a que sempre vai bem na escola, estudiosa. E o meu pai, o mantra que meu pai repetiu para mim a minha adolescência toda é: você vai chegar aonde quiser através do estudo. E foi isso que me moveu. Eu nasci em Pernambuco, meu pai é gaúcho, minha mãe é pernambucana. Quando eu tinha 8 meses, os meus pais voltaram para o Rio Grande do Sul. Então a minha vida, a maior parte da minha vida foi vivida no estado do Rio Grande do Sul, onde eu estudei, me formei. Eu me formei em escola pública, depois fui para a universidade pública. Naquela época em que não havia cota nem para negros, nem para egressos de escola pública. Então foi uma conquista difícil, né? Eu precisei fazer 2 anos de cursinho. Mas eu tinha aquela crença que eu acho que me foi colocada na cabeça desde muito cedo, de que você é capaz, né? Tem um preço, claro,
você tem que se esforçar, mas vai chegar a tua hora. Chegou, eu fui para a universidade e eu já tinha feito curso técnico em contabilidade. Então, quando eu fui para o curso de ciências contábeis, eu tinha um professor que dizia assim, se você não estudar 2 horas de contabilidade por dia, não adianta, vocês vão sair daqui sem saber nada. E eu já tinha feito um curso técnico e fui para a faculdade dizendo assim, eu realmente não sei contabilidade. E aqui é a hora de mudar isso. E eu levei aquele conselho do professor muito a sério. Estudava 2 horas de contabilidade por dia, logo fui fazer estágio. Na mesma empresa que eu entrei para fazer estágio, no 3º semestre de faculdade, eu fui efetivada. E eu adorava a iniciativa privada. Eu tinha uma mentora que eu digo que 80% da minha formação foi ela, do meu conhecimento técnico veio dela, porque era muito desafiador. A iniciativa privada ela é extremamente inovadora, né? Tem uma coisa diferente do órgão uma dinâmica pública. Diferente, né? Do público. Então era muito desafiador e eu gostava muito. Só que eu não tinha hora, né, para sair do trabalho. Assim. Nós tínhamos períodos que trabalhávamos 10, 12 horas. Às vezes sábado, às vezes domingo. E aí, passado aquele tempo de correria, não, agora você pode ficar em casa. Então, assim, era uma vida meio desregrada. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas eu quero ser mãe. Como é que eu vou conciliar essa loucura da iniciativa privada com esse desejo de trabalhar? Eu queria continuar trabalhando, mas eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos. Aí surgiu a ideia do concurso público. Em 2001, eu passei no primeiro concurso para Petrobras e eu fiquei na dúvida se eu ia ou não. Era pouca diferença de salário, mas eu trabalhava numa empresa de automação industrial. Em 2001, a gente teve uma crise econômica. A automação industrial ele é um ramo que sofre muito assim, a influência da conjuntura econômica. E aí o meu pai ponderou assim, olha, se você for para uma empresa de petróleo não tem crise, né? Ninguém deixa de consumir petróleo, ninguém deixa de colocar gasolina no carro, porque a economia vai mal. Aí essa ponderação do meu pai me fez ir para Petrobras, para a refinaria que fica em Canoas. Só que essa inquietação que a Carla comentou, ela também me movia. Porque eu dizia assim, gente, mas não é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí eu disse, vou continuar estudando. Da Petrobras eu fui para a Prefeitura de Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre eu fui para Canoas. Sim. Eu fui para os Correios, perdão. Dos Correios eu passei num concurso no Paraná. E aí eu tinha que decidir se eu ia ou não. A minha família toda estava no Rio Grande do Sul. E eu digo que foi a minha experiência, a minha primeira experiência rumo a ganhar o mundo, né? Eu já namorava o meu atual esposo. E então, assim, foi uma decisão muito difícil. Eu chorava quase todos os dias. Quando eu estava lá há 2 anos, eu tinha feito um outro concurso, nem lembrava mais, me chamaram. E aí eu disse pro meu pai, vou voltar para Porto Alegre, ganhando metade do que eu ganhava no Paraná. Aí o meu pai, mas tu vai voltar por quê? Vai voltar por causa de namorado, aquela coisa toda. Eu disse, não, pai, eu vou voltar porque eu não tô feliz aqui. Eu vou voltar e voltei. Também não era o que eu queria, eu continuei estudando. Aí eu fui pro DNPM e a Helena nasceu, a minha filha mais velha. Aí eu me permiti ficar 3 anos, assim, trabalhando, mas curtindo a minha filha, assim. Durante esses 3 anos eu não estudei. Eu me dediquei à maternidade 100%. Quando a Helena tinha 3 anos... bastante, né? Aí começa a bater aquela inquietação de novo. Mas e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Volto a estudar. Mas aí tem aqueles percalços, o filho ainda é pequeno, precisa muito. Eu não tive muito sucesso, assim, entre a Helena ter uns 3 anos e 5, que foi quando eu voltei a estudar, eu não consegui consistência. Estudava um pouco, acontecia qualquer coisa, eu acabava desistindo. Aí, quando a Helena tinha mais ou menos uns 5 anos, a gente decidiu que ia ter outro filho. E o meu esposo disse assim, eu ainda ponderei assim, mas tem certeza? Helena tá grande, a gente vai pra tudo que é lugar, eu durmo uma noite inteira. Você tá certo disso? Ele tô. Então tá. Aí eu engravidei e perdi. Tive um aborto espontâneo e aquilo assim, acabou comigo.
E eu tava, assim, super angustiada. Eu tentava engravidar e não conseguia. Meu marido pegou e disse assim pra mim, sabe, você fica melhor quando você estuda. Você fica menos ranzinza, menos chata. Nossa. Por que você não volta a estudar? Aí eu disse assim, não é que tu tem razão mesmo? Voltei a estudar, eu trabalhava no TRT nessa época. E o meu foco inicial não era Tribunal de Contas. Como eu trabalhava no TRT, eu estava fazendo concurso para fiscal do trabalho. Quando abriu o concurso do TCE do Pará, eu disse para meu marido assim, faz muito tempo que eu não faço uma prova discursiva. Eu vou me inscrever para ver como é que eu tô Como que eu me prova saio, né? Como que eu me discursiva. saio, E eu fui fazer a prova, fiz a primeira fase. De boa, fazer só pra ver como que eu tô, né? E disse assim, eu só vou fazer a segunda fase se eu ficar entre os 10 primeiros. Fiquei em 6º lugar. Quando saiu o resultado da segunda fase, eu estava em 1º lugar. Eu fui primeira colocada no concurso para conselheira substituta no TCE do Pará. E aí criou-se outro problema. A mudança. Porque assim, você sair do Rio Grande do Sul para ir pro Pará, não é ali do lado, sabe? Quando a gente pensava assim, visitar a família, como que vai ser? Então nós ponderamos muito. E eu tenho que te dizer que essa mudança ela só foi possível porque o meu marido disse para mim, não desiste. A gente dá um jeito. Tá vendo? Dentro de casa também, tendo todo o apoio. Aí eu fui. Saí de Porto Alegre. A Helena tinha 5 para 6 anos nessa época, assim, quase 6 anos. Olha só, pequenininha. Ela fez 6 anos em julho, eu tomei posse em agosto. E só que eu saí de Porto Alegre grávida. Do segundo filho? Dos gêmeos. Só que eu não sabia que eram gêmeos. Eu fui para Belém e a minha médica disse assim, olha, nem vou pedir para você fazer ultrassom. Desculpa, só. Eu tava de 10 semanas quando eu descobri que estava grávida e eu tomei posse. Só que você não sabia que eram gêmeos. Não sabia que eram gêmeos. Aí ela disse assim, vamos esperar dar 12 semanas. Porque se não tiver batimento cardíaco, como não tinha da outra vez, você não vai entrar em desespero. Vamos fazer, faz tudo com calma, vai, toma posse no teu concurso. Vou deixar o pedido médico, você faz lá em Belém, depois você me liga e me diz o que deu. Aí eu tinha um amigo, que trabalhava no DNPM, o pessoal do Pará, o Pará é um estado forte nessa área de mineração, ia muito para Porto Alegre. Eu disse para ele, eu tô tomando posse num concurso aí em Belém. Aí ele disse assim, então tá, você vai estar aqui no final de semana? Eu disse, vou. Vai comer um churrasco com a minha família no sítio, a gente tem um sítio, eu te pego no hotel, te deixo para fazer o exame, vou comprar o que eu preciso comprar pro churrasco e na volta eu te pego. Quando eu saio do exame, quando eu tô fazendo o exame, o médico diz assim, eu tenho 2 notícias para te dar, a boa e a ruim, qual que você quer primeiro? Eu disse, a ruim. Não, eu vou te dar a boa. Sua inseminação deu certo. Eu disse, como? Sua inseminação deu certo. Eu disse, mas eu não fiz inseminação. Ele, não. Você tá grávida de trigêmeos, só que eu só ouço 2 batimentos cardíacos. Nossa, Patrícia. Gurias, assim, naquele dia, meu coração, assim, meu mundo desabou. Foi natural? Trigêmeos? Foi. E assim, eu queria demais esse filho, eles foram muito desejados, mas a gente tava pensando em um. E quando eu decidi ir para Belém grávida, porque a transferência do Adilson, ela sempre demora para sair. O que eu pensei? A Helena e um bebê, eu administro, eu dou conta, eu dou um jeito. A gente sempre tem essa coisa de achar que consegue, né? Agora, como é que eu vou dar conta? De 2 recém-nascidos, uma menina de 6 anos com meu marido em Porto Alegre. Eu saí dali, assim, arrasada. E a única que, quando eu liguei para casa e contei pro meu esposo, a minha filha dava pulos, assim, eu ouvia os gritos dela do outro lado da linha, porque o sonho dela era ter irmãos gêmeos. Aí eu brinco com ela, olha, cuidado com aquilo que você deseja. Então a minha trajetória, ela sempre foi muito técnica. E quando eu estava lá no Pará, e ingressei no sistema de controle, eu, na verdade, assim, eu não tinha muita ideia exatamente do que faz um conselheiro substituto, né? Sim. A gente tinha aquilo que está na Constituição, as demais atribuições da judicatura e substituir os conselheiros. Mas eu só fui conhecer o controle mesmo quando estava lá no Pará, quando militei ao lado da doutora Milene, que será uma das painelistas do Congresso. Sim. Então, assim, foi no Pará que eu entendi o que era o controle.
e tive as vivências de uma conselheira substituta. Aí, quando meus filhos estavam com 4 meses, os gêmeos, saiu o edital do TCE do Mato Grosso do Sul. Lá no Pará, assim como aqui no Mato Grosso do Sul, todos os conselheiros substitutos eram de outros estados. E um dos conselheiros substitutos, meu amigo Julival, disse para mim assim, vamos fazer o concurso do TCE-MS? Aí eu disse para ele, mas eu não consigo estudar, as crianças têm 4 meses. Nem durmo uma noite inteira. Vez, né? Não durmo nem uma noite inteira ainda. Ele, não, mas vamos fazer, porque a família dele é de Cárceres, no Mato Grosso. Sim. Aí ele disse pra mim assim, a gente tá mais perto, você tá mais perto da sua família no Rio Grande do Sul, eu tô mais perto da minha, vamos fazer? Mais perto que no Pará, né? Eu disse, tá bom, vamos fazer. Me inscrevi, ele se inscreveu, nos inscrevemos juntos. Eu paguei a taxa, ele não pagou. Aí eu vim fazer a prova, eu tinha me inscrito e tal. Aí de novo naquele mesmo sistema, assim, eu fiz o melhor que eu podia, mas a minha prioridade eram as crianças. Então, assim, e eu parece que o mundo conspira a favor, porque com 5 meses, diferente do que ocorreu com a minha primeira filha, os gêmeos dormiam de meia-noite às 6. Olha só. A Helena, enquanto mamou... Tranquilinhos, então. Enquanto a Helena mamou no peito, eu não sei o que foi uma noite de sono. Isso durou 18 meses. Então, como as crianças dormiam e eu tinha suporte, assim, eu tinha uma babá que morava comigo, isso me permitiu estudar. Aí eu fiz a primeira fase, fiz a segunda fase e o ponto que me marcou foi a prova oral. Porque a prova oral foi no dia em que os gêmeos completaram 1 ano de vida. Nossa, no dia não que tem como esquecer, né? Os gêmeos completaram 1 ano de vida, eu estava aqui em Campo Grande fazendo a prova oral. E eles ficaram lá? Ficaram lá com o pai, com a babá, porque não tinha como trazer. Sim, sim. E aí essa foi a minha história, a minha trajetória, que é eminentemente técnica, baseada no estudo, na parte técnica, e que hoje eu venho tentando desenvolver um pouco desse lado da Carla, assim, mas... Tá desenvolvendo muito bem. Parabéns, Parabéns, né, Carla? Parabéns. Tô entusiasmada com essa história. Nossa, a gente ficou aqui presa. Eu fiz assim, uma hora assim, ó. Ouvindo a história dela. Mas então, assim, puxando esse gancho que você falou aí, você saiu da empresa privada, né, para o meio público. Como que você, Carla, você, Patrícia, vê essa crescente de mulheres ingressando em concursos? E eu vejo, assim, muitos resultados, muitas mulheres passando. Muitas mulheres concorrendo, até mais que homens. Qual a sua percepção? A minha percepção é essa, que cada vez mais as mulheres se preparando, passando nos concursos públicos de diversas carreiras, mas como, né, as carreiras jurídicas, isso tem chamado muita atenção também. Então isso demonstra o quê? Que é aquilo que eu falei ali atrás, nós temos capacidade. Capacidade nós temos. Sabemos aproveitá-las com as oportunidades que temos. Esse esforço próprio do estudo, de passar no concurso e tudo. Mas e aí? Passou, ingressou na carreira. E como que é a evolução nessa carreira? Esse é o X da questão. Por isso a importância da resolução recente do CNJ, que vai promover essa paridade, fomentar, né, porque ainda vai ter um ajuste, mas fomentar a ascensão de mulheres aos tribunais superiores. E isso é um ponto importante. Ponto importante, a próprio sistema ordem, quando lá em 2020 aprova a paridade para o Conselho Federal e as seccionais, né? E isso já mudou de 2021 para cá, desses 3 anos, até a própria dinâmica, pelo que a gente conversa, né? Enfim, essa paridade que veio para o sistema com a presença das mulheres. Então, eu acho que é aquilo que eu disse no começo, capacidade nós temos, vontade própria nós temos,
nós precisamos que despertar isso de uma forma coletiva e principalmente nas meninas, né? Que vão ser daqui a pouco adolescentes, jovens adultas, mulheres, enfim, para que elas saibam reconhecer o próprio valor, saibam descobrir dentro de si essa vocação. Qual é a minha vocação? O que eu quero ser? Eu posso ser. E por outro lado também, nós, e eu falo um pouco enquanto política pública para a mulher, criarmos os instrumentos necessários para que esta cidadania plena das mulheres sejam exercidas. Porque eu tenho uma igualdade formal que está lá na Constituição, mas eu não tenho uma igualdade material. Aqui no dia a dia, no chão da vida, não é bem isso que a gente vê. Eu posso dar diversos exemplos. No mundo do trabalho, na questão da violência doméstica, familiar e de gênero, enfim, a gente tem várias situações que a gente pode analisar. Aí eu preciso das políticas públicas para poder trazer essa conscientização que ela é coletiva, ela é a partir das próprias mulheres, mas ela é coletiva também, para uma sociedade que diga não. Nós queremos uma sociedade equânime, né? Agora, para eu chegar nesta igualdade, eu tenho que passar pela equidade. Nem todas as mulheres têm as mesmas oportunidades. E nas nossas diferenças, também enquanto mulheres, eu tenho que dar igual oportunidades para que a gente possa atingir esse equilíbrio de sociedade que a gente quer, mais justa, mais igualitária, mais inclusiva. E aproveitando isso que você falou aqui, de tudo isso, daí a importância desse evento. Fala um pouquinho para a gente desse evento. É o 2º Congresso Nacional Mulheres pela Paridade. E estadual também. Sim, ele é sediado no município de Campo Grande. E como surgiu o Compar? Como surgiu o Fórum pela Paridade Institucional e Política das Mulheres? Foi justamente inspirada nessa votação pela paridade dentro do sistema OAB. E que Mato Grosso do Sul, a nossa representatividade dos conselheiros federais à época, foi significativa, porque não foi uma votação fácil dentro do Conselho Federal. Né? Foi uma votação foi quando, que Carla? Em 2020. Essa foi uma votação recente, que, né? 14 a 13. E Mato Grosso do Sul se posicionou desde o começo, a OAB de Mato Grosso do Sul, Sim. lá no Conselho Federal, se posicionou positivamente, inclusive com o voto do hoje presidente, então conselheiro federal, o Bito, e o hoje desembargador Ari Raguiante, que à época era secretário do Conselho Federal e que também fez uma defesa muito importante na defesa da votação da paridade dentro do sistema. Acompanhando toda essa votação e a conclusão, né, exitosa, enfim, essa tese vencedora, eu falei, mas isso nós precisamos seguir esse exemplo e fomentar isso para outras áreas, porque não é só dentro do sistema OAB, né, que havia essa desigualdade, né, essa discrepância dessa representação. Não é só no espaço OAB, né, mas em todos os... Aí, o que aconteceu? Eu assumi, né, estava como subsecretária de Política para as Mulheres, estou, né, ainda como secretária, mas naquele momento eu falei, vamos pensar também de criar um fórum. E procurei, já era final de ano, dezembro, eu falei, olha... Isso de que ano? De 2020. Aí levei essa ideia, eu tinha acabado de sair do processo eleitoral de 20, né? Mas assim, mesmo não tendo êxito da conquista, né, daquela cadeira em 2020, eu acho que é isso que é um pouco, pelo menos particularmente de mim. Se essa é a minha causa, já não deu certo, já vou olhar para outro lugar. O céu não deu certo desse lado, vai dar certo no outro. Não, ela tinha acabado de acontecer o processo eleitoral, eu estava acompanhando ali a votação, eu falei, é isso. Esse trabalho tem que ser potencializado. Falei, um fórum. Então, quando foi dezembro, eu retornei, né, passado o processo eleitoral, eu retornei para a subsecretaria, eu peguei
fui até a ordem, conversei à época, né, o presidente Mansur, levamos a ideia, conversei com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, e começamos. Topa. Então, tá aqui, o primeiro lugar que eu vou é lá na OAB, porque ela que nos inspirou. E dali nós começamos a fazer todas as visitas institucionais, instituímos o fórum em agosto de 21, com 17 instituições e organizações, então todo o sistema de justiça, as respectivas associações, TRE, também conselhos de classe, além da própria ordem, conselho de odontologia, conselho de arquitetura, conselho de engenharia, grande, né? Já no porque início, esses né? outros conselhos, todos presididos por mulheres, exceto o CAL, mas o CREA e o conselho de odontologia é presidido por mulheres. Procuramos também grupos organizados de mulheres que aceitaram e montamos em 21. Quando foi em 22, primeiro ano do fórum, nós fizemos um seminário no TRE. E nesse seminário era um ano também eleitoral e tratamos das mulheres nos espaços de poder, representatividade política. E daí, ano passado, eu falei, eu acho que agora a gente pode pensar num congresso, né? Conversamos isso internamente no fórum. Foi o primeiro congresso, porque né? foi Em o primeiro agosto, congresso, recebemos, né, o apoio tanto da gestão municipal quanto do governo do estado de Mato Grosso do Sul e fizemos no Bioparque Pantanal, que penso eu que tivemos êxito. A gente lembra, né? E naquele momento, para nossa satisfação, nós fomos fazer as visitas institucionais e convidamos TCE, né, recebidas pelo conselheiro Gerson, como sempre, de forma muito acolhedora e também apoiadora, né, porque ele nos apoiou muito na iniciativa e então fizemos o convite. Então aderiu TCE, aderiu Ministério Público do Trabalho, Procuradoria-Geral do Estado e a Associação Nacional de Procuradoras e Procuradores de Estado, a ANADEP, que a vice-presidente é a corregedora da PGE aqui no estado, a Fabiola Marchetti, doutora Fabiola. Então, com isso, nós nacionalizamos, né, um primeiro passo para nacionalizar o fórum. Saímos de 17 instituições para 21 instituições. Isso hoje. Atual, nós estamos... O ano passado, quando fizemos 2023. o congresso. Tá. E aí, hoje, aí chegamos, e vocês compõem o fórum, titular a nossa conselheira Patrícia e a Olga também como suplente. Quando discutimos no fórum este ano, então vamos ampliar? Vamos. Ampliar para onde? Para o Centro de Convenções. Então vai acontecer agora dia 27. 27 e 28 de junho, no Centro de Convenções, Rubem Gil de Camilo. Nós vamos com uma programação que contempla um pouco de tudo que nós falamos aqui, não é? Porque nós vamos tratar do impacto da presença de mulheres nos setores de infraestrutura, tecnologia, empreendedorismo, né, e carreiras públicas. Nós vamos falar sobre o reflexo da desigualdade de gênero, raça, classe e deficiência no mundo do trabalho e da política. Nós vamos também ter um painel sobre a evolução da paridade no sistema de justiça brasileiro, a construção dos direitos das mulheres. E a palestra de abertura é com a deputada Soraya Santos, que ela é a Procuradoria da Mulher, Procuradora da Mulher na Câmara Federal, e a palestra de encerramento no dia 28 com a Gabriela Pioli, que é advogada, que é apresentadora de TV, com livros publicados também. Então, assim, procuramos trazer várias representações de mulheres líderes também e nas suas respectivas áreas de outros estados, a secretária nacional dos direitos das pessoas com deficiência, né, que é do Ministério dos Direitos Humanos, enfim, a colega da conselheira Patrícia, que é a conselheira Milene. Então tem uma representatividade. De qual Tribunal de Contas? Do TCE do Pará. Do Pará. Também vai estar aí participando do nosso congresso. Então. E as nossas pratas da casa, né? Sim. Nós vamos ter as nossas mediadoras, que são a
No primeiro painel, a mediadora é a Sandra Marila do Sebrae, que é diretora técnica do Sebrae. No segundo painel, nós vamos ter a médica a doutora Maria Auxiliadora. Isso no primeiro dia, né? No primeiro dia. No segundo dia, nós vamos ter a doutora Mariana Yoshida, que ela é juíza de direito, e nesse painel nós vamos ter a presença da desembargadora Salise Sanchotene, que ela foi a relatora daquela resolução que saiu do CNJ, né? E que no relatório dela, ela faz menção à tese que discute essa questão de paridade, que é da mediadora desse painel, que é a doutora Mariana. E daí, no segundo painel, a doutora Silmara Marila, que é diretora adjunta da Escola Judiciária do TRE de Mato Grosso do Sul. Então, temos as nossas pratas da casa como mediadora, mas também como painelista, a doutora Ana Lara de Camargo de Castro, num painel, e a doutora Jaceguara, a desembargadora Jaceguara, em outro painel. E as nossas convidadas de fora. As inscrições estão abertas e vai até quando? As Quanto inscrições que pode fazer a inscrição? E eu gostaria, antes até de falar das inscrições, ressaltar que nós também demos um passo a mais no congresso, né? Sim. Que é um congresso de caráter científico com o apoio da faculdade INSTED. Isso é muito importante, porque este congresso, ele é gratuito, não se cobra as inscrições e vai se dar a oportunidade de apresentação de trabalhos científicos. Esses trabalhos é um resumo de 300 palavras, sim, que deve ser apresentado até o dia 23 e depois, no dia 26, à tarde... O prazo final até 23. Antecedendo a abertura do congresso, no dia 26 à tarde, na Faculdade INSTED, vai ter a apresentação dos resumos e depois esses resumos selecionados e aprovados, vai se dar um prazo para a produção do artigo acadêmico e, finalmente, a publicação dos anais do congresso. O congresso acontece de 27 e 28, como nós falamos. São os 2 dias, né? De junho. As inscrições são gratuitas. Será emitido certificado. E você tem 2 possibilidades de se inscrever. Você se inscreve só para o evento cultural, que é 27 e 28. Aliás, são 3. Ou para o acadêmico. Ou, se quiser, se inscreve para os 2 momentos, né? Então, ele vai ocorrer também no modo híbrido? Vai ser também... Só a parte, a apresentação dos resumos, que vai ser de forma híbrida, presencial e online, considerando que o congresso tem abrangência nacional. Agora, nós vamos fazer a gravação YouTube, né, para o YouTube, depois vamos disponibilizar. Então não vai ser transmitido ao vivo, então, pelo YouTube, não. Né? Vai ser gravado nós depois... vamos ter a gravação do congresso e disponibilizar depois no YouTube. Tá certo. Então, eu estou vendo aqui que muitas instituições, né, fazem parte, né, estão apoiando e fazem parte também, integram, né? E uma delas é o Tribunal de Contas, né, doutora Patrícia? Que você é conselheira substituta lá. Qual que é a importância do Tribunal de Contas estar integrando um fórum permanente desse, com essa envergadura, né, e estar participando desse segundo congresso? Acho que a participação do tribunal, ela demonstra inicialmente, assim, uma predisposição institucional com essas discussões de gênero, tanto no âmbito interno como no seu âmbito fiscalizatório. Então, eu acho que o tribunal, como avaliador de política pública, ele tem esse caráter de fomentar, de recomendar que ações que levem a essa equidade de gênero sejam implementadas pelos jurisdicionados. E, ao mesmo tempo, o tribunal apoia o Congresso, apoia as discussões. O tribunal, no ano passado, em março do ano passado, fez um evento justamente discutindo esse tema. Então, eu percebo que o tribunal está antenado, tá? Buscando cada vez mais discutir, estabelecer, mas eu penso que ainda estamos distantes do ideal. O tema desse ano é igualdade, paridade e democracia. Exatamente. Nós sabemos que existe um déficit da nossa democracia em relação à representação das mulheres. E isso é gritante, né? Considerando que, se você for olhar, vamos olhar do ponto de vista político, né? Os partidos políticos, se você for ver, ali tem
milhares, talvez mais mulheres filiadas que próprios homens, né? Então elas são uma força também dentro dos partidos políticos, né? Segmentos organizados de mulheres. Mas aí você vai olhar para as casas legislativas, você vai ver que nós temos em torno de 1.000 câmaras municipais no nosso país que não tem uma mulher na Câmara. Se você for olhar para os executivos municipais, não vai ultrapassar 13% de mulheres chefes do executivo. E se nós formos olhar para a Câmara Federal, nós tivemos uma ampliação do número de cadeiras, né, de talvez 71, 75, enfim, chegamos aí a 18% e alguma coisa de parlamentares, parece que 90 parlamentares federais, mas fruto de uma legislação, né, eleitoral que gerou uma obrigatoriedade dos partidos fazerem uma distribuição de recursos para as candidaturas femininas, reserva de horário de tempo de televisão, de rádio, enfim. Então deu condições. Quando a gente vai falar desses espaços, de ocupar esses espaços, quer na representatividade política, quer nas instituições do âmbito privado ou público, você tem que dar condições às mulheres. Então, muitas vezes vocês falam, mas as mulheres não se interessam pela política, as mulheres não querem. Não, elas, e cada vez mais, e tem que ser assim mesmo, nós temos que reconhecer que nós não podemos, não permitir que sejamos usadas. Né? Exatamente. Elas podem até entrarem dentro de uma composição política, sabendo da dificuldade do pleito, da dificuldade da disputa, mas elas próprias tomam a decisão. Mas diante, mesmo com essa dificuldade, eu vou concorrer. Mas eu vou concorrer para valer. Eu vou concorrer, não é fazer de conta, né? Então, condições. Na medida que você dá condições, e está demonstrado isso, né? Nós vemos isso. Quando as mulheres têm condições para entrar num pleito e disputar de igual para igual, o resultado vem, mas elas têm que ter isso. E por outro lado também, nós vamos ver, mesmo na iniciativa privada, por exemplo, hoje 1% de CEOs são mulheres. É baixíssimo. Então essas grandes corporações, baixo, né? Olha só, estou falando de grandes corporações. Aí, claro, tem aquelas que conseguiram, tem. E que bom, e isso tem que ser mostrado, a gente tem que reconhecer essas mulheres, elas têm que estar apoiando, incentivando outras mulheres a estarem nesse espaço, mas não é a regra. Mas não é a regra. Aí, quando que você vê os conselhos administrativos também, tem 20 cadeiras e uma mulher, mas parece que essa cadeira é para cumprir o politicamente correto, do que efetivamente tudo que pode se representar ali dentro. E nesse ponto eu posso falar do controle, que é a área que eu conheço, né? Uhum. Nós somos Sim. hoje 135 conselheiros substitutos em todo o Brasil. Apenas 20 mulheres. Nós temos 15 tribunais de contas que não tem nenhuma mulher, seja titular, seja substituta. Então, assim, quando a gente fala que nós estamos chegando no concurso público, estamos, mas em que cargo? Em que posição? Quais posições, é verdade. E talvez, acho que a Carla estava naquele evento em março deste ano, ocorrido no TRE, e me marcou muito a fala da desembargadora doutora Elizabeth Anashi, que ela contou a trajetória dela. E de forma muito resumida, eu lembro que ela falou que ela conseguiu chegar, digamos, mais rápido ao 2º grau de jurisdição, porque quando ela ingressou na magistratura, ela não tinha filhos, ela não tinha família, então ela se disponibilizou a ir para onde quem tinha família não se disponibilizaria, porque você teria que fazer uma ponderação de valores, né? Será que meu esposo consegue ir? Será que a estrutura de saúde e educação naquela localidade atende à faixa etária dos meus filhos? E aquilo me tocou muito porque foi a experiência que eu vivi quando vim para cá. O nosso concurso para conselheiro substituto, ele é um concurso que exige 35 anos de idade, que é a idade que o conselheiro titular mínima para ingresso, né? Sim. Então, para substituí-lo, nós temos que ter a mesma idade mínima. E aos 35 anos, nós mulheres, relativamente assim, já estamos casadas, já temos família.
E aí eu me pergunto assim, será que nós somos apenas 20 conselheiras substitutas mulheres porque não temos capacidade ou porque toda essa rede complexa do ser mulher nos segura? Quantas de nós estavam dispostas a fazer o que eu fiz, o que a doutora Milene fez, Exatamente. porque a Milene é mineira, está no Pará, Isso é muito o que cultural, a não é, não? doutora Sabrina, que é carioca e está em Santa Catarina. Como nós somos poucas e poucos conselheiros substitutos em todo o Brasil, nós nos conhecemos. E aí, quando você conhece um pouco da trajetória de cada um, a gente acaba percebendo que a maioria de nós, mulheres, para chegar ao cargo de conselheira substituta, tivemos que nos deslocar e que ter toda essa movimentação familiar. Então, aquela fala da doutora Elizabeth, ela me tocou profundamente, porque assim, fez muito sentido com a minha experiência de vida. Sim. E ao mesmo tempo que naquela ocasião ela lembrou dessa resolução do CNJ, que vem agora para fazer justiça a todas essas mulheres que levaram, digamos, mais tempo para chegar na comarca de última entrância, para que agora possam ser promovidas ao 2º grau de jurisdição. Então eu penso que essas, digamos assim, ações afirmativas, seja a cota política, seja a resolução do CNJ e outros instrumentos que nós teremos que buscar, né, Carla, que aperfeiçoar. Sim. E acrescentando também, que eu acho importante dentro do que a conselheira coloca, que nós mulheres tenhamos a consciência, assim, às vezes a gente escuta algumas falas individualistas, dizendo assim, não, esse foi o meu esforço próprio, eu estudei, eu fiz, ok, nós precisamos do que nós falamos desde o começo, a doutora... Não é só isso, a gente sabe que não é só isso, é um conjunto, né? A conselheira que deu um exemplo do que é um Sim. esforço próprio, uma determinação através do estudo e tudo. Uhum. Só que para a hora de você conquistar esses espaços públicos, não é o individual, porque é uma questão de oportunidades. Por isso que ela fala, nós precisamos, e quando precisarmos, nós vamos reivindicar, como já reivindicamos, Precisamos oportunizar. que são essas reservas, cotas, enfim, e que muitas das vezes as pessoas falam, não, mas tem que ser por mérito. Ok, mas você já olhou a história daquela pessoa, a oportunidade que ela teve em relação ao outro? Então, muitas das vezes... É diferente, não tem jeito, não tem como. Se não fosse a questão das cotas, nós não teríamos essa representatividade. Exatamente. Ainda que baixa, a gente tem. E a gente precisa evoluir, porque o que a gente precisa mesmo é, por exemplo, na questão da representatividade política, é a reserva de cadeira. O que vai resolver isso é a reserva de cadeira, porque de outra forma, a todo momento vão tentar fragilizar as conquistas. E aí, fragilizar essas conquistas obviamente que por isso a importância dessas organizações. Cada vez mais as mulheres estão organizadas. Então, este fórum, tantos outros grupos que nós vemos, é justamente para nos fortalecermos coletivamente. É esse pensamento coletivo. Temos as nossas histórias próprias, os nossos desafios pessoais, as nossas superações, mas nós mulheres, para conquistarmos tudo que ainda precisa ser conquistado, nós temos que pensar coletivamente. É importante a gente dizer aqui também, as mulheres têm que ter oportunidades, né? Mas a gente ocupar os espaços de poder, os espaços públicos, privados. Mas, assim, é importante frisar que a gente não quer competir com homens. Uma vez eu vi você falando pra gente, até numa aula, que a gente tem que ter apoio masculino, apoio dos homens. A gente não tá aqui para ocupar o espaço deles. Todo mundo tem o seu espaço. Eu costumo dizer o seguinte, nós queremos compartilhar os espaços com os homens. Essa é a palavra, compartilhar. Agora, nós estamos falando de espaços de poder. E quando se fala de poder, por mais gentil e cavalheiro que este homem possa ser, neste momento ele não vai oferecer a cadeira para você.
De jeito Porque nenhum. não, É. um corpo não ocupa, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Uhum. Então, aí é uma disputa de poder. E digo mais, essa disputa de poder também vai acontecer entre as próprias mulheres. Sim. Porque cada vez que você tiver mais mulheres, nós estamos aqui tratando de representação política, mais ocupando os espaços, elas vão ser notadas como líderes, vão para as disputas e também vão disputar entre elas. E tá tudo bem, desde que tudo tem o limite, né, da boa convivência e tudo. Mas então, não é que nós vamos competir em algum momento entre nós mesmas A vida também. é uma competição. Mas, né? lembrando que em disputa de poder, ninguém vai te oferecer. Você tem que ir lá lutar e conquistar. E essa conquista também, Olga, ela é coletiva. Porque aquela mulher que lá chega, ela tem que pensar que ela não está ali sozinha. Ela está ali trazendo atrás dela milhares e milhares de outras mulheres que precisam da voz dela. Da voz amplificada dela, né? Porque tem muitas mulheres que ainda hoje são silenciadas, essa é a verdade, né? E precisam de outras que têm condições de ocupar espaços de fala, de reivindicação, de possibilidade de decisão. Então essas que estão ocupando, ainda que não num número expressivo como nós queremos, mas essas que estão ocupando têm uma responsabilidade imensa, porque são elas que vão arrastar as demais. E são elas que vão trazer para cada uma de nós e para todas nós essa conscientização de que nós podemos, sim, aquela pessoa, aquele líder, ele é ótimo, ele é bom, ele é isso, ótimo. Mas e essa mulher aqui? Ela também não é boa, não é preparada, não é capaz, não é? Ah, então tá bom, então vamos. Então vamos entre nós. Vamos entre nós para ver como que as coisas podem evoluir. Porque nós sabemos que, e aí, além da representação política, mesmo nesses outros, nas companhias, nas empresas, nas diversas áreas de atuação, no âmbito socioeconômico e tudo, quanto mais você tiver a presença diversa, de pessoas diversas, né, incluindo, obviamente, as mulheres e tudo, mais a produtividade, a inovação, as coisas evoluem e acontecem com muito mais prosperidade nesses ambientes. Pelo menos é isso que eu tenho lido nas pesquisas constantemente, né? Essas empresas que se abriram, que se abrem para essa inovação, que não é só tecnológica, é inovação de pensamento, de conduta, de mentalidade, trazendo mulheres, né, para esses ambientes e toda a nossa diversidade social, o resultado é sempre positivo. O que eu falo também na questão de pegar apoio, não só de mulheres, mas também conscientizar os homens para nos apoiarem também. Eu vi uma vez você falando sobre isso, que é importante a nossa causa, a nossa luta. A gente vê o caso da doutora Patrícia, ela quis parar, ela quis desistir, mas ela teve o apoio masculino do marido dela na época. Não desista, vá. Estes homens que nos apoiam, esses homens que acreditam nos valores femininos, que nos estimulam, como eu disse, que nos reconhecem, que nos impulsionam, né? Esses homens, nós temos que trazer para perto. Então nós precisamos que eles também se somem à nossa causa. Então, a gente precisa disso. Isso é importante. E assim, eu vejo assim, o Congresso, homens também podem participar, podem fazer. Mulheres e homens. Aí, ó, tá vendo? Mulheres, porque senão nós podemos ficar só falando para nós mesmos, né, conselheira? Então, a gente quer também a presença excelente dos oportunidade, homens. então. Claro, né, homens e mulheres. Carla? Só que nós fizemos um painel, os painéis eminentemente femininos. Por quê? Sim. Porque é o momento de que você vai conhecer os valores, os pensamentos, né, as contribuições, as produções, né, de trabalho, produções científicas das mulheres de diversas áreas que aqui estão representadas. Ai, gente, tava uma delícia, foi uma delícia a nossa conversa, o nosso programa, nosso segundo programa.
Agradeço imensamente a presença de vocês. Quer fazer mais alguma consideração, Patrícia? Não, só agradecer o convite. Eu fiquei muito honrada com ele e muito feliz de estar aqui participando e falando um pouco da minha trajetória, falando um pouco do que eu conheço, que é o Sistema Tribunal de Contas, e aprendendo aqui com a Carla. Nós aprendendo com a Carlinha, né? Essa mesa, e dizer, Carla, que eu fico muito honrada de representar o tribunal nesse fórum, e acho que o que construímos juntas nesse espaço é realmente fantástico. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Olga, pelo convite. Nós que somos felizes de ter a representatividade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa da senhora, contribuindo para as nossas discussões, trazendo as suas experiências de vida, sua trajetória reconhecidamente vitoriosa, né, dentro dos seus desafios. Agradecer a Olga, né, que está sempre também conosco, participando das reuniões do fórum, sempre ativa e uma grande comunicadora, e que também que superou os seus desafios cotidianamente, Não são poucos. que nos presenteia com o MS delas, com informação, com participação. Às vezes eu falo, nossa, mas ela tá em todo lugar, e ela tá em todo lugar, mas te agradeço essa oportunidade e quero reiterar aqui esse convite para o Compar. As inscrições são gratuitas, 27 e 28 de junho, no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo. E para você fazer inscrição é só acessar Doit Compar, Doit com DOITY, Compar, e tá lá. A gente vai colocar depois no GCzinho tudo. Ótimo. E vai até quando a inscrição? Até quando pode Até fazer? dia 23, provavelmente. Vamos ver como que evolui, mas até dia 23 é o prazo final. Tá certo, então, gente, mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Carla, pela presença de vocês. Vocês enriqueceram muito esse segundo programa. E assim, eu insisti muito com você, né? Eu queria muito fazer com a Carla esse programa pra gente poder estar falando, né, desse nosso congresso, e a gente vai estar junto lá com vocês e para tudo que precisar. Obrigada, O MS Olga. delas está à disposição. Tudo que é voltado para nós mulheres, né, para os nossos direitos, e a gente está junto porque deve é. Muito obrigada. 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 Valeu. Obrigada, Patrícia.